Queridos irmãos, por mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, localize comigo no livro dos Salmos. Salmo de número 46. Na medida que você encontrar o texto e puder ficar de pé, assim faça. Salmo de número 46. E o verso de número 7 ao 11. Verso de número 7 ao 11. Deus seja louvado para sempre. Bom é estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, porque Ele é bom e infinita é a sua misericórdia. Quero louvar a Deus pela vida de um amigo missionário, Adonai, que está hoje nos dando a honra com a sua presença. A sua família está aí também? Cadê a Brenda? Cadê? Está ali. As crianças, Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos, Salmo de número 46, versos 7 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. A versão que tem em mãos é a versão ARC. Deu certo, está certinho. Nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode ler comigo somente a parte A do verso 11, em alto e bom som, no 3, 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. Vamos ler de novo no 3, 1, 2, 3. O Senhor... Se assente dando glória a esse Deus que é tremendo e que é poderoso. Queridos, ao analisar esse texto bíblico, este salmo, nós fazemos algumas perguntas e a primeira pergunta que fica é: quem escreveu este salmo? Quem foi que escreveu? E diferente do que a maioria talvez pensou ser Davi, este salmo não foi Davi quem escreveu. No livro dos Salmos, nos 150 salmos, é bem verdade que Davi escreveu a maior parte deles. Porém, existem salmos de Moisés e existem também salmos dos filhos de Corá, mais conhecido como os coraitas. E o salmo de número 46, quem vai escrever vai ser os coraitas. Os coraitas eram salmistas extraordinários. E para ser salmista, era necessário também ser filósofo. Para ser filósofo é necessário pensar. E é necessário também gostar de pensar a respeito das coisas. E os filhos de Corá, ou os coraitas, eram pessoas que gostavam muito de pensar. E pensar a respeito da obra de Deus, pensar a respeito das coisas de Deus, é muito bom, é algo legal, é algo favorável. E os filhos de Corá, eles vão perceber algo extraordinário que aos olhos de muitos passam imperceptível. Se você olhar de forma rápida, você não vai perceber. Mas os filhos de Corá, por duas vezes, ao escrever o Salmo de número 46, eles vão utilizar a palavra para Deus, Senhor dos exércitos. Senhor dos... Quando nós percebemos Senhor dos exércitos, nós lembramos da língua portuguesa, quando nós aprendemos o que é plural e o que é singular. E os filhos de Corá estão utilizando uma palavra que está no plural, Senhor dos exércitos. Se os filhos de Corá estão utilizando exércitos no plural, dá-se a entender que eles estão falando de dois ou mais exércitos.
E quando nós paramos para pensar a respeito desses exércitos e procuramos analisar na Bíblia Sagrada, ao analisar as páginas das Escrituras Sagradas, eu pude perceber que existe de fato 2 ou mais exércitos. Analisando o texto bíblico, eu pude perceber que biblicamente Deus tem 3 exércitos. Eu disse quantos exércitos? A mensagem ou o tema desta mensagem é os 3 exércitos de Deus. Você pode repetir comigo os 3 exércitos de Deus? No 3, 3. E quais seriam esses 3 exércitos de Deus? Quais seriam esses 3 exércitos de Deus? Essa linguagem que os coraitas vão utilizar para descrever Deus é uma linguagem militar, porque biblicamente Deus se manifesta através de várias formas, e nós iremos perceber isso ao decorrer da mensagem. Existem 2 formas que dentro da teologia nós chamamos de antropomorfismo. A linguagem o antropomorfismo é uma forma de descrever Deus dando formas humanas para Ele. Ora, se Deus é Espírito, porque na Bíblia algumas vezes está escrito que a mão de Deus pesou. Se Deus é Espírito, porque algumas das vezes na Bíblia Sagrada está escrito que Deus está ouvindo com seus ouvidos as orações dos seus santos. Se Deus é Espírito, por que a Bíblia fala que os olhos de Deus estão sempre postos para os justos? Ora, como explicar isso? Que tipo de linguagem é essa? Isto é o antropomorfismo, porque Deus é Espírito, Ele não tem corpo, Ele não tem forma. Mas não tem como Deus se revelar para o ser humano sem utilizar o antropomorfismo. Mas existe uma outra forma que a Bíblia tenta descrever Deus para os seres humanos, quando a Bíblia vai utilizar o antropopatismo. O antropopatismo é o seguinte: é quando o texto tenta dar patia para Deus. Por exemplo, sempre que você ler na Bíblia, e Deus descansou, isso é o antropopatismo. Se Deus é Espírito e Ele não tem corpo, obviamente Ele não vai cansar. Se Deus é supremo, Ele é todo poderoso, Ele não vai cansar. Então quando a Bíblia diz de Deus descansou, isso é o antropopatismo. Quando a Bíblia diz, e Deus se entristeceu, isto é o antropopatismo. E quando a Bíblia diz, e Deus se arrependeu, isto é o antropopatismo. Por quê? Porque não tem como descrever Deus na sua magnitude para o ser humano. A nossa consciência, a nossa concepção, ela é muito limitada. A nossa inteligência, ela é muito limitada. Então não tem como descrever Deus da maneira que Ele é. Porque algumas das vezes, quando a Bíblia tenta descrever Deus da maneira que Ele é, se torna assustadora, se torna tenebrosa. Quando diz que os olhos de Deus são como labaredas de fogo, o ser humano teme. Imagine você vendo Deus da maneira que Ele é. Você com certeza iria tomar um grande susto. Você não iria saber se era Deus ou se era as trevas, porque Deus é algo extraordinário. A Bíblia diz que tem anjos que estão debaixo do trono ou ao redor do trono, e eles andam sobre pedras afogueadas. Imagine só se você que ora dizendo: Senhor, se revela a mim, Senhor, me mostra a tua glória, e de repente você visse um altar, e nesse altar tem alguém que o seu rosto é imperceptível, ninguém consegue enxergar porque brilha mais do que o sol, e de repente você olha para baixo tentando enxergar os seus pés pés são como latão relucente. Você olha mais para baixo e de repente você vê labaredas de fogo ao redor do seu altar. Certamente você tomaria um susto. É por isso que a Bíblia, ela tenta descrever Deus de uma maneira que o ser humano possa compreender. Então,
Vamos para a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia vai descrever Deus de várias formas. A Bíblia descreve Deus como bom pastor, a Bíblia descreve Deus como rei, a Bíblia descreve Deus como sacerdote, a Bíblia descreve Deus como juiz, a Bíblia descreve Deus como advogado, e a Bíblia descreve Deus como Senhor dos senhores. Para a astronomia, para cada grupo, Deus se revela de uma forma. Para a astronomia, que é o grupo que estuda os astros, são aqueles grupos que gostam de estudar o universo, é aquele grupo que gosta de estudar a respeito das galáxias, das nebulosas, é o grupo que gosta de estudar a respeito das estrelas, do Sol, da Lua, de Marte, de Júpiter e assim por diante. Para a astronomia, quando eles olham um grande universo e percebem a grandeza que é o universo, Deus vai se revelar para eles de uma forma. Para o astrônomo, quando você for perguntar para a astronomia ou astrônomos, quem é Deus? O astrônomo vai responder: Deus é o Criador de todo o universo, Deus é o Criador de toda esta magnitude. Para você melhorar o seu glória, eu preciso explicar para você a respeito do universo. O que seria um universo, pastor? É isso que nós só conhecemos, a vizinhança cósmica, que é composto por 9 planetas. Nós conhecemos o Sol, nós conhecemos a Lua, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Netuno e assim por diante. Nós conhecemos somente a vizinhança cósmica, mas em todo o universo existem pelo menos 2 trilhões de galáxias. Para você entender, dentro de 2 trilhões de galáxias, nós habitamos em uma galáxia. Só uma galáxia existem pelo menos de 150 a 200 milhões de planetas. Nós estamos em uma galáxia dentro de 2 trilhões e estamos habitando em um planeta dentro de 200 milhões. Para você compreender a grandeza de todo o universo, a Bíblia vai comparar e dizer que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Só para você imaginar essa magnitude, só para você imaginar que o planeta, nós não exploramos nem 0,5% do nosso grande planeta. Há uma teoria que existe vida em outros planetas, há uma teoria que existe os ETs em outros planetas. O que seria ET? ET é uma sigla de extraterrestre, é alguém que não habita nessa terra. Então, quando os anjos de Deus vêm do terceiro céu para essa terra, para nós eles são ET, extraterrestre, um ser que não é nesta terra. Mas para que você não dê um nó na sua cabeça, quando nós começamos a pensar sobre essa grandeza do universo e perguntamos para os astrônomos, eles vão dizer: Deus é o Criador do universo, Deus é o Criador de toda essa grandeza. E quando nós vamos estudar a respeito das religiões, nós vamos perceber que cada religião, eles levantam um Deus para si. Cada religião, eles adoram um Deus de forma diferente. Um exemplo para você pegar: se você for estudar a respeito da religião dos indígenas, você vai perceber que eles não citam Deus como Deus, eles não citam nosso Deus como Jeová, eles não citam Jesus como Jesus. Se você for perguntar para os indígenas que acreditam em espíritos, os indígenas, eles acreditam no espírito da floresta, no espírito que habita uma árvore, no espírito que habita uma pedra. Para eles, esses espíritos são poderosos, mas Deus vai se manifestar para os indígenas de forma diferente. Então, quando você perguntar para um indígena, quem é Deus? O indígena vai responder dizendo: Deus é o grande Espírito, Deus é o Espírito Supremo, Deus é o Espírito maior, Deus é o Espírito elevado. Então Deus vai se revelar para cada grupo de forma diferente. Se você for estudar um pouco de arquitetura, eu gostava muito de assistir aquele episódio que é Irmãos à Obra. São 2 arquitetos, eles pegam projetos falidos, eles pegam casas antigas e de repente eles vão projetar. O arquiteto começa a projetar um projeto mais moderno, ele pega aquilo que era antigo e faz algo belo, extraordinário. Se você for assistir os Irmãos à Obra, você vai perceber que o arquiteto é capaz de fazer coisas incríveis. Os arquitetos são capazes de fazer coisas extraordinárias. O arquiteto é capaz de pegar algo envelhecido
envelhecido e fazer algo bonito e belo. O arquiteto é capaz de pegar algo que não tem valor e fazer ele ter valor. Então Deus vai se revelar para o arquiteto de forma diferente. Quando você for perguntar para o arquiteto, arquiteto, quem é Deus para você? Como Deus se revelou para você? O arquiteto responderá dizendo: Deus é o grande arquiteto do universo. Ele é o arquiteto perfeito. E por que ele é o arquiteto do universo? Porque o arquiteto gosta de estudar a métrica, e ele percebeu dentro da astronomia que se a Terra tivesse mais distante do Sol, ela congelaria. Se a Terra tivesse mais próxima do Sol, ela derreteria, não seria capaz de sobreviver ninguém na Terra. Então Deus projetou o universo de forma com a métrica perfeita. Para o arquiteto, Deus é o arquiteto perfeito. Eu já quero aplicar para a tua vida essa noite. Se o arquiteto da Terra é capaz de pegar um projeto falido, é capaz de pegar algo envelhecido que não tinha valor, fazer ter valor e ser belo aos olhos de todos, Deus é o arquiteto perfeito. Ele pega projetos que não têm valor e de repente ele faz criar um valor elevado. Ah, se você soubesse quem é essa pessoa que está do teu lado. A igreja é cheio de ex-prostituta, ex-ladrão, é cheio de ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-fofoqueiro, ex-linguarudo. A igreja é cheia de ex, mas Deus pegou esse projeto falido e de repente fez um projeto lindo. Então, para o arquiteto, Deus é o arquiteto perfeito. Mas não para por aí. Deus se revela para cada grupo de forma específica que eles possam compreender. Para a matemática, Deus é o matemático perfeito. Para a matemática que gosta de estudar tudo simetricamente, que eles gostam de fazer cálculos perfeitos, quando eles começam a estudar o universo e usar a sua matemática para isso, eles percebem que Deus é um matemático perfeito. E para os investidores, eu não sei se você já assistiu, mas eu gostava muito de assistir um episódio chamado Os Tubarões. São grandes empresários, que pequenos empresários vão se apresentar para eles e pedir o investimento dos poderosos, que é chamado de tubarões nesses episódios. E de repente esses empresários, eles são investidores nato, eles são investidores inteligentes. Se eles perceberem que o negócio é pequeno, mas vai dar certo, eles entram no negócio. Agora, se eles perceberem que o projeto é falido e perceber que não dá para reativar esse projeto, eles excluem. Então os investidores são de extrema inteligência. Mas, se você for perguntar para os investidores a forma com que Deus se revelou para eles, e você disser: investidores, o que Deus é para vocês? O investidores vai dizer: Deus é o investidor perfeito. Deus é o investidor que não falha. Porque apesar da inteligência dos investidores, eles ainda investem em projetos que lá na frente pode não dar certo. Mas eles são inteligentes o suficiente para pegar uma empresa falida, para pegar uma empresa do zero e fazer ela se tornar uma multinacional, e fazer ela ter fama nacionalmente, e fazer ela ter fama internacionalmente. Os investidores são inteligentes, mas se você for perguntar para eles quem é Deus, eles vão dizer: Deus é o maior investidor que eu já conheci nesse universo. Por quê? Porque ele investe em pessoas falidas e quebradas. Só ele pega o que está no monturo, no pó, e faz assentar entre os príncipes da terra. Ninguém investiria em mim, ele resolveu investir. Ninguém investiria no missionário Rafael, ele decidiu investir. Ninguém investiria no missionário Adonai, ele resolveu investir. Ninguém investiria no pastor Arthur, ele resolveu investir. Ninguém investiria no missionário Leandro, ele decidiu investir. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Se você soubesse quem era essa pessoa que está do teu lado, alguns anos atrás andava com uma peixeira na cintura, meu amigo. Era o lampião de Jesus, ou melhor, o lampião de Satanás, que era do mundo. Era o lampião, meu irmão. Se você
você soubesse quem era essa pessoa que está do teu lado. Andava com uma garrafa de 51 emborcada na boca, andava puxando briga na rua. Ele puxava a faca, riscava a faca no chão e passava por baixo. Ele dava nó em ponta de faca. Ele era valente, meu querido. Ninguém dava nada por ele, mas Deus olhou e disse: vai valer a pena investir, vai valer a pena usar ele. Ele vai se assentar entre os príncipes da terra, vai dar grandes resultados para o meu reino, vai ganhar almas para mim. Ele será alguém que eu vou investir. Deus investiu em você, é por isso que você está aqui. Então Deus se revela para cada grupo de uma forma específica, que eles possam compreender quem é Deus. Se você for perguntar para os senhores desta vida, quem são os senhores? São os poderosos, são os juízes, os desembargadores, são as autoridades da terra. Se você for perguntar para os senhores, quem é Deus para vocês, senhores? Como Deus se revelou para vocês? Eles vão responder dizendo: você quer saber quem é Deus? Quero. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que está acima de nós. Ele é aquele que nos governa, porque apesar de ser senhores, Ele é o Senhor de todos os senhores da terra. Então Deus se revela para cada grupo de forma específica, e Deus se revela ainda para os reis da terra. Se você for perguntar hoje, tiver a oportunidade de conversar com o rei Charles III e perguntar: rei, quem é Deus para você? O rei vai perguntar: você quer saber quem é Deus? Você quer saber a forma que ele se revelou para mim? Eu quero. Rei Charles III, quem é Deus? O rei Charles III vai responder para você dizendo: Deus é o rei dos reis. Ele é o rei que está acima de mim. Ele é o rei maior do que eu. Ele é o rei supremo. Então Deus se revela para cada grupo de uma forma que eles possam compreender. Se você for bater na porta dos exércitos da terra e você for perguntar para os exércitos da terra: exércitos, quem é Deus? Hoje os 3 exércitos mais poderosos, o primeiro é os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, o exército dos Estados Unidos da América é a maior potência militar do mundo. Os Estados Unidos da América tem um arsenal de 13.200 aeronaves militares, e o exército dos Estados Unidos estão preparados para qualquer guerra, estão preparados para qualquer batalha. O segundo exército da terra mais poderoso é chamado do exército da Rússia. Os russos são conhecidos como o exército mais bem preparado fisicamente na terra. Eles estão preparados para a luta, eles estão preparados para o combate, eles estão preparados para a briga. Mas existe ainda o terceiro exército mais poderoso da terra, que é o exército da China. A China é o exército que possui o maior número de bombas atômicas da terra. Alguns pesquisadores dizem que se tiver uma terceira guerra mundial, só a China de bomba, ela tem bomba capaz de explodir a terra por 20 vezes, se for necessário. E se você for bater na porta deles e perguntar: exércitos poderosos, exército dos Estados Unidos, exército da Rússia, exército da China, quem é Deus para vocês? Eles responderão: você sabe como ele se revelou para nós? Não. Como foi? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que nos guia no campo de batalha. É Ele que nos direciona. É Ele que nos dá estratégia. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos livra da morte. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas escute, eu finalizo em alguns minutos. Eu falei que existem pelo menos 3 exércitos de Deus, sim ou não? E qual seria o primeiro exército? É aqui que eu começo a pregar e eu preciso da sua atenção. O primeiro exército de Deus é chamado de anjos. O primeiro exército de Deus são os anjos. Pastor, e aonde estão os anjos?
Aonde está o terceiro exército de Deus? O terceiro exército de Deus habita no terceiro céu. Porque biblicamente existem 3 céus. Quantos céus? O primeiro céu é o céu atmosférico. É o céu onde os pássaros voam. É o céu onde as nuvens estão. É o céu onde as aeronaves habitam ou sobrevoam. A Gol, a TAM, a Latam e assim por diante. A Azul é onde as aeronaves conseguem chegar. Isso é o segundo céu. Mas existe ainda, ou melhor, isso é o primeiro céu, mas ainda existe o segundo céu, que é chamado de céu estelar. Nesse segundo céu, somente a NASA, com as suas máquinas tecnológicas, consegue chegar. É onde os astronautas conseguem chegar. Mas, biblicamente, existe ainda o terceiro céu. E esse terceiro céu é conhecido como o céu da habitação de Deus. É conhecido como o céu da habitação dos anjos. É nesse terceiro céu que o primeiro exército de Deus habita. E eles só entram em ação quando são direcionados pelo seu Senhor. Eles só entram em ação para uma guerra quando são direcionados e convocados pelo Senhor dos exércitos. E quais seriam esses anjos? Existem pelo menos 4 categorias de anjos no céu. E qual é a primeira categoria? A primeira categoria de anjos no céu é conhecido como querubim. A palavra querubim, ela vem do grego, que significa querube. Querube significa protetor. A segunda categoria de anjos no céu é chamado de serafins. A palavra serafim vem do grego seraf, que significa aqueles que ardem como fogo, ou aqueles que ardem como brasa. A terceira categoria de anjos existentes no céu é chamado de arcanjo. O arcanjo, ele é dividido em 2 partes. Essa palavra no grego arque, anjo, anjo maior, anjo superior ou superintendente do céu. A quarta categoria de anjos que estão no céu é chamado de anjos mensageiros. Esses anjos estão prontos para obedecer a voz do seu Senhor. Isto é o primeiro exército de Deus. Mas eu quero lhes falar sobre a ação desses anjos ou desse exército de Deus na terra. Quando você para ler Isaías 14, versículo 12 ao 15, você vai perceber que houve uma grande rebelião no céu e Lúcifer foi expulso de lá. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele veio para fazer bagunça na terra. Ele veio para tentar causar algumas bagunças aqui na terra. Mas nós vamos perceber o exército de Deus em ação em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. Quando Moisés foi sepultado pelo próprio Deus, Satanás contendeu com os anjos para querer roubar o corpo de Moisés. E por que Deus resolveu esconder o corpo de Moisés? Porque Deus conhece o coração idólatra do ser humano. O ser humano consegue idolatrar alguém com muita facilidade. Então Deus, sabendo que se Moisés fosse sepultado como os demais, eles pegariam os ossos de Moisés e iam idolatrar esses ossos, iriam vender esses ossos, iam colocar em leilões esses ossos. Aí o próprio Deus sepultou, mas alguém viu que foi Satanás, e de repente Satanás foi lá para querer pegar o corpo de Moisés, e Deus dá uma ordem do céu dizendo: Miguel, desça até lá e vai colocar Satanás no lugar dele. Miguel desceu do céu para a terra e disse: Satanás, larga esse corpo, porque o Senhor dos exércitos me direcionou até esse lugar, e ele mandou uma ordem que você não pode tocar. O primeiro exército de Deus já está entrando em ação na Bíblia. Mas não para por aí. Quando nós lemos Daniel capítulo 8, versículo 9 e 10, quando Daniel estava orando, a Bíblia diz que a oração dele estava sendo impedida pelos príncipes, pelos demônios que são príncipes da Pérsia daquela época. Você sabia que Satanás agora não está no inferno? Não, ele não está no inferno. Aonde é que Satanás e os demônios estão? Eles estão nas regiões celestes. E quando eles vêm aqui na terra, eles vêm como intruso, não tem autorização. Ele só entra na tua casa se você deixar. Você é o embaixador, meu querido. Satanás é um intruso. Você dá autorização para ele ou não? Aí, de repente, a oração de Daniel estava sendo impedida. Eles estavam paralisando a oração de Daniel no meio. É Bíblia, não é heresia. É o que está na Bíblia. É só ler Daniel capítulo 8, 9 e 10. A oração de Daniel estava sendo impedida. Aí, de repente,
o Senhor dá uma ordem dizendo: Miguel, sim Senhor, desça lá, porque Satanás e os demônios estão tentando impedir a oração do meu servo subir até o meu trono. Pois não, Senhor, estou descendo lá agora. Aí de repente Miguel se depara com Satanás, diz: Satanás, está lembrado de mim? Estou. Qual é a missão? O que é que você veio para fazer aqui? Veio para o combate? Vim para o combate. Ou você sai por bem, ou você sai por mal, porque a oração de Daniel precisa chegar até o céu. Aí de repente Satanás abriu alas e a oração de Daniel subiu. Você sabia que as suas orações às vezes demoram a ser respondidas, porque às vezes podem estar sendo paralisadas na região celeste, mas o nome de Jesus hoje, Deus vai acionar o seu primeiro exército, e todas as orações que estavam travadas serão destravadas. Todas as orações que estavam embaraçadas nas regiões celestes acabam de ser destravadas agora. Isto é a ação do primeiro exército de Deus. Mas não para por aí. Quando você lê Isaías 37, versículo 36, 37 e 38, você vai perceber que em uma briga da Pérsia contra, ou melhor, uma briga dos assírios contra Jerusalém, o Senhor resolve fazer algo diferente. Diz: olha, eu vou fazer algo diferente por vocês. O que é, Senhor? Vocês não vão precisar lutar contra os assírios. Por quê? Porque eu vou acionar o meu primeiro exército para vir aqui ajudar vocês. Mas que exército é esse? Aí o Senhor aciona um anjo que desceu. Esse anjo desceu no arraial dos assírios, e a Bíblia diz que em uma só noite esse anjo exterminou 185 mil assírios. Só um anjo do primeiro exército de Deus foi capaz de destruir todos os assírios, todos os inimigos. E assim Deus continua fazendo. Sempre que for necessário, Deus vai acionar o reforço do céu, e os anjos descerão para te ajudar. Os anjos descerão para a peleja. Os anjos descerão para a luta. Lembra quando Pedro estava na prisão e a igreja orou? Deus disse: espera aí, os meus filhos não têm acesso a essa prisão, mas o meu primeiro exército tem. Anjo, desça lá e vai soltar Pedro. E de repente o anjo de Deus desceu e foi quebrando corrente, foi abrindo as portas, e Pedro foi solto pelo auxílio do anjo. E a obra não cessou, o exército de Deus ainda continua em ação. Então, qual é o primeiro exército de Deus? Diga comigo: os anjos. Agora eu quero falar sobre o segundo exército de Deus de forma rápida. O segundo exército de Deus, qual é, pastor? Biblicamente, o segundo exército de Deus é a natureza e os animais. A natureza e os animais. Qual é o segundo exército de Deus? A natureza e os animais. Mas aonde que Deus vai usar a natureza e os animais como seu segundo exército? É simples. Quando você abre o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 7, você vai perceber que Deus se desgostou do ser humano, da humanidade. Ele resolve salvar somente um homem e a sua família, Noé e a sua família. Aí Deus vai acionar o seu segundo exército. Natureza, estou precisando de vocês. O que é, Senhor? Manda água debaixo da terra para cima e manda água de cima para baixo. A natureza obedeceu a voz do Senhor dos exércitos, e de repente começou a sair água da terra para a extremidade da terra. Começou a fluir água de cima, de baixo para cima, de cima para baixo, e de repente o grande dilúvio tomou conta da terra. Deus começou a utilizar o seu segundo exército na terra. Mas não para por aí. Quando você lê o segundo livro da Bíblia, chamado de Êxodo, quando você lê o capítulo de número 12, versículo de número 21, você vai perceber que Deus vai acionar também o seu segundo exército. O segundo exército diz que é a natureza e os
Então agora Deus vai acionar a natureza. Quando o povo está caminhando no deserto, o povo começa a reclamar, dizendo: Senhor, esse deserto é escaldante, Senhor. Esse deserto é um sol de 50 graus, ninguém está aguentando. Aí de repente Deus aciona o segundo exército. Segundo exército, nuvem, estou precisando de vocês agora. As nuvens batem continência e diz: sim, Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, pode mandar que a gente obedece. Vão cobrir toda aquela multidão no deserto. Eu não quero que vocês deixem que nem o sol pegue nem na ponta do dedo dele. Vocês vão proteger ele. E alguns teólogos afirmam que esta nuvem descia baixinho sobre eles e uma brisa suave vinha sobre eles e refrescava o corpo. Então, em um meio-dia do sol de 50 graus, o povo do deserto está como se estivesse com ar-condicionado. Quem inventou o ar-condicionado não foi o William Carey. Quem inventou o ar-condicionado foi Deus com seu segundo exército. A nuvem desceu, a brisa também apareceu. Deus está usando o seu segundo exército, mas Deus ainda vai utilizar a natureza. Um capítulo à frente do livro do Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 21. À noite o povo está reclamando, dizendo: Senhor, esse ar-condicionado está muito forte, Senhor, o frio está muito grande. Aí Deus dá um segundo decreto dizendo: fogo, estou precisando de vocês. O fogo bate continência e diz: sim, Senhor, qual é a ordem para nós? O meu povo está reclamando do frio durante a noite. Eu estou precisando de uma coluna de fogo que habite no meio do meu povo. Então a coluna de fogo veio para aquecer o povo de Deus durante a noite no deserto. Aqui eu aprendo que quem inventou o aquecedor não foi Thomas Edison. Quem inventou o aquecedor foi Jeová Jiré, para aquecer o seu povo no deserto. Deus é poderoso e usa o seu segundo exército. Oh glória! Mas Deus vai usar ainda os animais. Se você for ler o livro de 1 Reis, capítulo de número 17, você vai perceber que Deus enviou o profeta Elias para a beira do ribeiro de Querite. Você vai beber da água do ribeiro e não te preocupa, porque o pão e a carne eu vou mandar. Elias acordou às 6 horas da manhã, começou a coçar a cabeça e disse: agora, cadê o pão para me comer? Aí de repente um corvo pousou diante dele e disse: opa, aqui é que mora Elias, é aqui mesmo. Jeová mandou trazer para você pão. Aí de repente chegou meio-dia, a barriga de Elias começou a suar, a cantar de fome. Ele diz: rapaz, eu estava com muita vontade de comer uma carne. Aí de repente pousou um corvo de novo com uma carne no bico e disse: é aqui que mora Elias, é aqui mesmo. Jeová mandou trazer carne para vocês. Jeová mandou trazer carne para você. Aqui eu aprendo biblicamente que quem inventou o iFood não foi Guilherme Bonifácio. Quem inventou o iFood foi Jeová com seu segundo exército. Os corvos foram os primeiros entregadores de iFood da história. Mas não para por aí. Se você ler o livro de 2 Reis, capítulo 2 e versículo 23, você vai perceber Deus usando os animais ainda. A Bíblia diz que o profeta Eliseu está caminhando, andando, subindo a ladeira tranquilo. Ele era calvo. 42 jovens começaram a gritar: vai calvo, vai careca. Aí de repente o profeta Eliseu disse: e aí, Senhor, o Senhor vai deixar esses jovens zombar de mim? Aí Deus disse: exército, animais, ursos, eu estou precisando de vocês. Os ursos batem continência e diz: sim, Senhor, o que está acontecendo? Manda e nós obedeceremos. Vão exterminar aqueles 42 jovens que estão zombando do meu profeta na terra. Os ursos apareceram, devoraram os 42 jovens, porque ninguém mexe com servo e ungido de Deus. Ninguém mexe com quem tem unção de Deus. Toca no ninho de marimbundo, mas não toca em quem Deus ungiu e separou. Toca numa cobra cascavel, mas não toca em quem Deus escolheu. Pega numa cobra coral e deixa ela te morder, mas não toca em ungido de Deus. E aqui eu encerro. Quando você lê o capítulo 14, o livro de Êxodo, versículo 21, você vai perceber que Moisés e o povo de Deus está em uma enrascada. Estão diante de um mar e o exército está atrás deles. E de repente
Deus começa a dizer, ou melhor, o Moisés começa a dizer: Senhor, e agora? O que é que nós faremos? Deus olha para Moisés: o que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Pois eu uso a natureza, esse cajado vai ser transformado em chave. Pega esse cajado e bate na água, Moisés. Moisés bateu com o cajado na água e de repente a porta do mar se abriu, porque Deus acionou o seu exército, o seu segundo exército. Ele fez madeira se tornar chave para abrir o mar. Então não sei o que Deus vai fazer na tua história, mas o sobrenatural também acontecerá na tua vida. O sobrenatural também será manifesto na tua história. O primeiro exército é os, diga, os anjos. O segundo exército é o que? A natureza e os animais. E o terceiro exército, o que é? A humanidade. Diga comigo, a humanidade. O terceiro exército de Deus é a humanidade. Deus resolve criar Adão e depois ele cria Eva. E o primeiro combate vai acontecer ainda no jardim do Éden. Deus disse: Adão e Eva, vocês estão num combate aí. Estão no octógono, né? Assim que fala. O octógono está acontecendo. A serpente e vocês. Aí no primeiro combate, meu irmão, a serpente venceu o terceiro exército de Deus. E quando a serpente venceu o terceiro exército de Deus, alguém lá no céu se manifestou e disse: eu não aguento. Senhor, manda que eu vá até lá, que eu vou cobrar essa briga que Adão perdeu lá no Éden ainda com essa serpente. Aí a profecia veio desde o Éden, que o filho da mulher, a semente da mulher nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Aí, meu irmão, no capítulo 4 do livro de Lucas e o versículo 1 adiante, Jesus está indo no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e disse: agora vem, Satanás, que eu estou preparado. Adão e Eva não estavam preparados. Eu estou preparado para esse combate. Pode vir, Satanás. Aí Satanás apareceu mansinho e disse: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus olhou para ele e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está ensinando Adão que a guerra não é contra a carne, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Crente que não tem Bíblia, eu não gosto de crente que não gosta de Bíblia. Se não gosta de Bíblia, nem conversa comigo, que o que eu tenho para conversar é sobre a Bíblia Sagrada. Aí de repente Deus deu o primeiro combate nele. A primeira pancada Jesus já deu nele. Satanás tonteou, mas de repente ele voltou para o segundo round. O juiz bateu e disse: ainda tem chance, está bambeando, mas ainda dá para lutar. Satanás chegou com Jesus e disse: ei Jesus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor teu Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito e não deixará que os teus pés tropecem em alguma pedra. Se joga dessa montanha, porque Deus vai te proteger. Satanás olhou para ele, ou melhor, Jesus olhou para Satanás, afiou a espada e disse: também está escrito. O primeiro debate teológico da Bíblia foi esse, foi no deserto. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás foi golpeado de novo e de repente ele está tonto. Aí o juiz bate o sino e diz: ainda dá para voltar. Ele quer apanhar de novo, ele diz que está pronto. Aí de repente Satanás vem usando uma outra estratégia e diz: rapaz, se eu não conseguir vencer ele no combate, eu vou vencer ele tentando corromper. Aí de repente Satanás levou Jesus para o alto do pináculo do templo e diz: você está vendo toda essa beleza, toda essa maravilha da terra? Estou vendo, tudo isso me foi dado e tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque se não sair a pancada vai ser segura agora. Escrito está: ao Senhor teu Deus servirás e só Ele adorarás. Deixa eu ver quem veio para adorar Jesus. Há uma glória de Deus sobre esta casa. Jogar a toalha branca, Satanás disse: já era, para mim não dá mais. Desiste, o homem está com a espada afiada. O homem está preparado. Aí, de
repente Jesus venceu Satanás no deserto. Mas Jesus vai ensinar a sua igreja durante 3 anos e meio como é que vence o diabo. Ele disse: vocês vão vencer através da palavra de Deus. Eu imagino Jesus dizendo: eu vim aqui como general e eu vim treinar vocês. Vocês só vão vencer através da palavra de Deus. Aí Jesus, antes de subir ao céu, ele vai liberar uma palavra para a sua igreja. Ele libera a palavra dizendo: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu explico para você da glória. Essa palavra poder no grego significa dunamis. Dunamis é de onde se originou a palavra dinamite. É Deus dizendo: vocês receberão poder semelhante a uma dinamite. Aonde vocês chegarem, vai acontecer uma explosão no mundo espiritual. Aonde vocês pisarem o pé, a dinamite vai acontecer. Vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Esses dias atrás eu fui acionado, recebi uma ligação: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui expulsar um demônio de um rapaz. Ele já está vários dias endemoniado. Tem aqui 3 missionárias, 4 pastores e vários crentes. Ele parou um culto inteiro, os crentes todos estão aqui. Tem mais de 10 homens segurando ele, 2 em cada perna, 2 em uma perna, 2 em outra no braço, estão segurando o peito dele. Tem uma missionária dando mata-leão nele, tentando tirar o demônio na marra. Vem aqui, pastor. Aí eu fui lá correndo, era cerca de meia-noite. Quando eu cheguei lá, a multidão estava. Eu disse: meu Deus, será que morreu alguém nessa casa? A vizinhança inteira, meu irmão, saiu das casas, porque o povo é curioso. A vizinhança inteira saiu das casas. O homem estava jogado em um colchão, sem camisa, suado. E quando eu cheguei lá, da porta para dentro, alguém disse: pastor, está aqui o rapaz, está aqui o homem. Quando eu cheguei, ele começou a entortar o pescoço, e do pescoço até os dedos começou a estralar todos os ossos dele. Ele começou a intimidar. Eu disse para aquele povo, eu disse: pode largar ele, a guerra não é contra carne nem sangue, a guerra é no mundo espiritual. Ninguém vence demônio pela força, pode largar o homem. Os obreiros arregalaram o olho dizendo: pastor, o senhor tem certeza? Pode largar o homem, meu filho. Quem vence é Jesus de Nazaré. Eu estou aqui como numa dinamite de Deus. Aí começou a largar de um por um olhando para o outro, dizendo: e agora? Ele já virou cama, ele já quebrou televisão, ele já quebrou som, ele já bagunçou, já feriu gente. E agora o que vai acontecer? Pode largar o homem, deixa comigo. Peguei no pescoço dele: fica de pé, rapaz. Endureceu o corpo. Aí eu levantei ele na marra e eu disse: em nome de Jesus de Nazaré, todo o poder das trevas eu te repreendo agora. Sai do corpo desse homem e não volta nunca mais. Sai em nome de Jesus. O homem caiu mole, começou a chorar e disse: eu quero água, eu estou com fome, já fazia uma semana que não comi, não bebi água. Porque quando você conhece o poder que você tem, Satanás não entra para bagunçar, meu filho. Deus te deu poder. O apóstolo Paulo foi um grande apóstolo da Bíblia, e ele entendia isso. E ele vai falar sobre as armaduras espirituais no capítulo 6 de Efésios. Ele começa a dizer, capítulo 6, versículo 10 em diante: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, e na força da dinamite que Ele pode entregar para vocês. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estais, pois, firmes, como o apóstolo Paulo: cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados
inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Deus conta com você para esta geração. Você faz parte dos 3 exércitos de Deus. Você é o exército principal que Deus conta na terra. Ele só vai acionar o primeiro e o segundo se o terceiro baixar a guarda. Mas a palavra para você essa noite é: nesse culto da família, está na hora de levantar a guarda e partir para cima, meu filho. Está na hora de levantar a guarda e partir para cima. Fica de pé, você que pode, fica de pé. Mas fica de pé adorando, fica de pé dando glória, que aqui eu já encerro. Fica de pé adorando, fica de pé dando glória. Não olha para esse relógio aqui que a hora está errada. Não vai dar 11 horas da noite não, ainda não, nem 9 horas. Ainda falta 10 para as 9, então não vai desviar por isso. Fecha os teus olhos e vai dando glória, porque você faz parte do exército de Deus da terra. Você faz parte do exército. Só quem tem a Bíblia ainda, só quem tem a Bíblia ainda, segura ela na sua mão. Só quem ainda carrega a Bíblia, a geração que ainda carrega a Bíblia. Não tem problema ter Bíblia no celular, eu também tenho. Mas carregue a sua Bíblia e levanta ela para o céu. É isso que Satanás tem medo. Quando ele vê um crente com uma espada afiada, meu querido, ele corre longe. Quando ele vê crente que somente gosta do movimento, mas quando a Bíblia é pregada, ele foge da igreja. Satanás gosta desses crentes. Mas agora o crente que tem Bíblia, agora o crente que tem a palavra de Deus, não só na mão, não só debaixo do braço, mas no coração e na boca, aí Satanás treme as pernas. Ele diz: esse daí não é fácil. Ele está com a espada na mão, ele está com a espada afiada. Satanás, está aqui a igreja, que é o exército de Deus. Diga comigo: nós estamos armados. Nós estamos preparados para o combate. Só quem faz parte do exército de Deus enche essa casa de glória. Quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia da aleluia. Quem tem línguas estranhas, fale línguas estranhas. Quem não é batizado, seja batizado. Receba o avivamento de Deus agora. Agora. É hoje, missionário Adonai. É hoje. É hoje que Deus te renova. É hoje que Deus te batiza. É hoje que Deus te enche. É hoje que Deus te batiza. É hoje que Deus te entrega dons. Isso. Abra a boca para receber. Abra a boca para receber. Elevará o Xandarai. Elevará o Açúria. Elevará o Xandarai. Eu sinto a presença do Senhor dos exércitos na casa. Quem mais está sentindo a presença dele, abre a boca para adorar. Eu vou esperar você adorar, eu vou. Nós estamos em guerra aqui essa noite. Uma guerra espiritual está acontecendo e a igreja está preparada para o combate. Curabadau Xandarai. Isso. Entra na guerra, meu filho. Hoje é culto da família. Guerreia pela tua família. Deus te trouxe aqui para guerrear pela tua casa. Deus te trouxe aqui para guerrear pela tua família. Isso, quem é do manto, entra no manto. Quem é do mistério, entra no mistério. Quem sapateia, sapateia, meu filho. Aqui não é proibido. Nós ainda somos pentecostais e acreditamos no mover do Espírito Santo. Isso. A guerra já está acontecendo. Satanás e seus demônios já estão perdendo as forças. A tua casa não vai ser desmoronada. A tua casa ficará de pé. A tua casa continuará de pé. As duas mãos para o céu, as duas mãos para o céu. E aqui eu encerro. Coloque a Bíblia no assento e levante as duas mãos para o céu. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu exército.
Ó Deus, já foram selados, revestidos com o teu poder e com as armaduras espirituais. Talvez algumas pessoas, pastor Arthur, chegaram aqui desprotegidas, mas o revestimento do céu acabou de descer. Eu vi armaduras novas descendo, e os anjos de Deus revestindo a sua igreja e o seu exército. Aleluia! Se você pudesse olhar no espelho espiritual, você ia perceber que sobre as tuas mãos tem uma espada. Você ia perceber que sobre a tua frente tem um escudo. Você ia perceber que sobre os teus pés você está calçado com os pés da preparação do evangelho. Se você olhasse para a tua cabeça no mundo espiritual, tem um capacete escrito salvação, a couraça escrito justiça. Deus te revestiu essa noite e está dizendo: te prepara para vencer a partir de hoje. Talvez você foi baqueado no mundo espiritual, talvez você foi abatido no mundo espiritual, talvez você foi ferido no mundo espiritual, mas essa noite Deus te revestiu com seu poder e autoridade. Te prepara. Eu quero profetizar na tua vida agora: a glória desta última casa, a glória desta última casa será maior, será maior, será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Você que está me ouvindo e diz: pastor, eu fui ferido nas batalhas e acabei baixando a minha guarda, em sinal de desistência, enfraqueci, mas hoje eu quero me alistar de novo nesse exército. Eu quero voltar com força, porque eu já fui revestido e eu entendi que Deus conta comigo. Se tiver alguém aqui essa noite, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Deus conta contigo, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Deus conta contigo, vem, corre, corre, isso. A primeira e a segunda pessoa já está vindo. Eu quero a terceira pessoa, isso, a terceira já está vindo. A quarta também, a quinta também. Deixa eu ver a sexta, vem aqui, porque o exército de Deus conta contigo. Deus está dizendo: você já foi alistado no meu exército. A sexta já está vindo, a sétima também. Então corre para cá, pastor, eu quero isso, eu quero ir para o combate. Vem para cá que eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Isso, a igreja estenda as mãos para cá. Se tiver mais pessoas, vem para cá. Pastor, eu fui ferido, eu baixei a guarda, eu falei, eu vacilei, mas eu quero voltar. Se Deus me aceita, eu quero voltar. A outra pessoa já está vindo, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aleluia. Se eu fosse você, eu melhorava esse glória, porque a 12ª já está vindo. E se você melhorar o glória, a 13ª vem também. O exército de Deus conta contigo. O exército de Deus conta contigo. O exército de Deus conta contigo. Há uma glória de Deus que desce nesse lugar. Abre a boca para adorar, meu filho. Abre a boca para adorar, meu filho. Cadê os adoradores? A glória de Deus desceu aqui. A glória de Deus desceu aqui. A glória de Deus desceu aqui. Uma cachoeira de glória liberada para vocês aqui essa noite. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aumenta o volume dessa adoração, meu querido, porque tem vidas no altar, tem pessoas voltando para o exército. Meu Deus, eu ainda acredito no avivamento das lágrimas, missionário Rafael. As lágrimas, missionário Adonai, são sinais de um avivamento.
São sinais de um avivamento. São sinais de um avivamento está se iniciando. É sinal de que o avivamento está iniciando. Para o fogo pegar, quando Elias preparou o altar, ele jogou água. A água vem primeiro, missionário. As lágrimas vêm primeiro, e depois o fogo vem, e depois o avivamento vem, e depois o poder vem, e depois a autoridade vem. A igreja estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá, e vocês aqui da frente coloquem as mãos em posição de receber. Coloquem as mãos em posição. Isso, porque está descendo um presente para vocês. Está descendo um presente para vocês. Deus está revestindo vocês de maneira especial essa noite. Meu Deus, olha aqui os teus filhos, ó Pai, diante desse altar, reconhecendo que ao decorrer das batalhas que foram tantas, por algum momento baixaram a guarda, por algum momento pensaram em recuaram. Por algum momento pensaram em desistir e até desistiram. Mas reconheceram que faz parte deste exército. Entenderam que a tua graça é maior do que o seu pecado. Entenderam que o teu perdão é maior do que as falhas. Entenderam, Senhor, que a tua misericórdia é maior do que os erros. Então alista o nome deles hoje no teu exército. E eu declaro sobre a vida deles um novo tempo a partir de hoje. Eu declaro a partir de hoje um novo tempo na vida de vocês. Pai, aqueles que estavam distantes, que o Senhor reescreva nomes deles de novo nesse exército, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muda a história deles, muda a mentalidade, muda o coração, muda, Senhor. Desce com teu fogo, desce com teu fogo, desce com teu fogo. Fogo nos pés, fogo nas mãos, fogo na cabeça, fogo no coração, fogo na sua boca. Assim como o Senhor derramou uma brasa sobre a boca do profeta Isaías, derrama fogo agora, 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 derrama o avivamento agora, olha aí, é hoje, olha aí, é hoje que Deus te trouxe aqui para te entregar algo novo, é hoje. Abra a boca para receber, abra a boca para receber. Tem glória de Deus descendo. Eu queria que todos vocês pegassem um na mão do outro aqui, um na mão do outro. Primeiro eu queria saber quem é que está. Pastor, eu estava distante, mas eu estou me reconciliando hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo? 1, levanta a mão bem alto para me saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas estão retornando para a presença do Pai. Tem alguém aqui que está aceitando a Jesus pela primeira vez? Primeira vez? Tem alguém? Pastor, estou aceitando a Jesus pela primeira vez. Você? Primeira vez? Que bênção, Deus seja louvado. É o primeiro alistamento no exército. Então estenda as mãos para cá e de forma rápida vamos orar por eles. Pai, eu apresento os teus filhos que estão aqui nesse altar, os que estão voltando para a tua presença, Pai. Abençoa a vida deles, transforma a vida deles, e que eles possam continuar com esta força, a mesma força que o Senhor deu para Elias, para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Dá essa força para eles, ó Pai, para que eles possam permanecer firmes na tua presença. Eu apresento, meu Deus, a tua filha que está se alistando nesse exército hoje pela primeira vez. Que o Senhor possa utilizar a vida dela de forma poderosa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Escreva o nome dela neste exército que o Senhor está contando hoje. Pai, eu apresento os teus filhos que vieram aqui, porque talvez baixaram a guarda ao decorrer da caminhada, mas estão voltando, estão se reconciliando, estão reatando aliança, e estão
estão sendo revestidos pelo teu poder e pela tua autoridade. Sela um novo tempo na vida de todos eles a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja que concorda, diga amém. Adore ao Senhor, ainda aqui na frente. Louve ao Senhor. E aqui nós encerramos. Você que sabe, louve ao Senhor. Diga. Nunca houve e não haverá. Aleluia. A presença de Deus é real. A presença do Senhor dos Exércitos é real. Pra querer me até roubar, dizendo você já tentou. Se quiser chorar, chora, meu filho. Agora pare de dá lugar para o Espírito Santo. Então fui ler os deixa ele operar no teu coração. E comecei a analisar. A igreja louve ao Senhor. Se tiver como colocar aqui. Isso. A voz. Você ouviu a voz de Deus? De Deus pra dar. É por isso que você está aqui. Dizendo que espere um pouco, que agora eu vou falar. Oh, glória! Olha a voz de Deus falando para ti. Escute. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Escute a voz de Deus. Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Declare. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel. Pra quê? Diga, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Diga, seu tempo na sua Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Sua palavra não vai passar. Por quê? Diga, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu, mas às vezes falhou, e depois se arrependeu. Mas fiel é Deus, fiel é Deus. E disse que iria te ajudar. Foram muitos, né? E depois foi embora. Mas fiel é Deus. Ele é fiel. Fiel é Deus. Ele é o quê? Não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque Ele zela pela sua palavra. Já prepare o coração. Recebe isso pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. Escute. E você vai cantar. Te prepara para cantar. E quem começou a boa obra, declare isso. É fiel para terminar. Isso, tá lindo, tá bonito. Isso, solte a voz. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. É o avivamento das lágrimas. A glória de Deus pousa sobre esta casa. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aleluia. Mais fiel
Só quem pode aplaudir o nome de Jesus, dando glória bem alto. Isso, pode tomar o seu assento. Que Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus seja louvado para